Os equipamentos de segurança começam pela parte externa. Você tem um protetor de pó para evitar a propagação do pó e atingir os olhos do empregado. Um trava-corrente, que é um pino, se por acaso a corrente escapar ou quebrar, ela fica travada aqui. Ela tem aqui nessa parte uma trava do acelerador, que ele não consegue acelerar sem antes apertar esse dispositivo, liberar o acelerador. Então nós damos o nome de trava do acelerador. Também tem um freio aqui, se por acaso ela der algum bote, ela vai travar a corrente e não vai deixar que atinja o operador. Então esses são os dispositivos básicos. Além desse volante que ele te dá, né, uma dinâmica de trabalho. Você pode rodar a motosserra para todos os lados, né? E depois vem a postura do operador, que nós vamos mostrar agora como é que ele opera, como é que se prepara para o corte, né, de uma ave. Posicionamento de corte correto. Primeiro se faz um corte direcional para ver a posição que vai cair a ave. Depois um corte embaixo, onde se completa a boca. Depois um corte por trás, onde ela vai cair nessa direção que foi traçada pelo corte direcional. A responsabilidade das empresas de exploração florestal é muito grande com relação aos operadores de motosserras. A maneira mais eficaz de evitar acidentes é informar os trabalhadores sobre a importância da manutenção do equipamento e treiná-los para operar corretamente as motosserras. Empresas que seguem os princípios da organização do trabalho reduzem de maneira significativa as chances de acidentes tão comuns nesse ramo. As empresas que trabalham com exploração florestal são obrigadas por lei a manter áreas de matas nativas preservadas ou realizar o reflorestamento das áreas desmatadas. O trabalho em viveiros parece ser mais leve do ponto de vista do esforço físico, mas é só aparência. Lesões por esforços repetitivos, problemas na coluna vertebral decorrentes do trabalho em posições inadequadas, contaminação e intoxicação por agrotóxicos. Essas são as principais ameaças desta atividade. Porém, pequenas medidas disciplinares podem colaborar para evitar problemas futuros. Você tem vários tipos de atividades que impõem riscos, né, à coluna do trabalhador. Então, a atividade florestal, ela tem desde preparo de solo, viveiros, né, plantio de mudas, são várias tarefas que impõem uma sobrecarga à coluna, né. No caso, por exemplo, de trabalhos no plantio de mudas, muitas vezes o trabalhador tem que ficar de cócoras, né, e muito tempo numa posição inadequada, ou então em viveiros onde você tem o trabalho em estufas, que você tem o plano de trabalho em mesa. Se a altura das mesas não é adequada também, ela vai ter problemas de coluna e outros danos também ao organismo humano, né? Então, uma forma de aliviar seria, se o trabalho é em plano de mesa, é que a altura das cadeiras sejam reguláveis para que ela trabalhe num plano adequado, né? E no campo, já existem assim, adequações para que a muda, na hora de ser jogada no solo, ela não precisa agachar mais, né? Então, você tem, como se diz, equipamentos em que tem uns tubos que correm a muda dentro. Então, ele fica na posição em pé mesmo e derruba a muda. Em todas as atividades relacionadas com a exploração florestal, as peças de vestuário têm grande importância. O uso de botas é fundamental para proteger os pés e também para cobrir os tornozelos, evitando o ataque de animais peçonhentos como as cobras. Calças e camisas têm a função de proteger o corpo contra o sol e contra o ataque de insetos transmissores de doenças. Para quem trabalha no plantio, chapéus também são importantes para fazer sombra no rosto e evitar a ação direta dos raios solares, prevenindo o câncer de pele. As empresas devem se responsabilizar pelo fornecimento dos trajes adequados para cada atividade e pela lavagem diária das roupas usadas nos trabalhos realizados com agrotóxicos. Devem também oferecer locais adequados para a higiene e para a alimentação do trabalhador. Oferecer transporte adequado e seguro para o trabalho e ainda ter um veículo disponível para remoção em casos de emergência. Empresários conscientes e trabalhadores bem informados sobre os riscos das atividades que executam colaboram efetivamente para a redução do índice de acidentes, tornando o trabalho mais seguro. Bem, pessoal, eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá? Para dar um complemento, né? Para a gente ficar mais antenado. Então, as perguntas que vocês tiverem de fazer
A questão sobre o vídeo, eu vou estar amanhã no chat, ou então pode portar no fórum que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Voltando para a CIPA-TR, os membros da representação dos empregados na CIPA-TR serão eleitos em escrutínio Ok, vamos lá, Billy. Os membros da CIPA, TR, deixa eu ver aqui. Os membros da representação dos empregados da CIPA-TR serão eleitos em escrutínio secreto. Os candidatos votados e não eleitos deverão ser relacionados na ata de eleição em ordem decrescente de votos, possibilitando a posse com os membros da CIPA-TR em caso de vacância, desistência ou alguém peça demissão, tá? O coordenador da CIPA-TR será escolhido pela representação do empregador no primeiro ano do mandato e pela representação dos trabalhadores no segundo ano de mandato dentre seus membros. Na CIPA-TR não existe presidente, só existe coordenador, tá, gente? O coordenador da CIPA-TR será escolhido pela representação do empregador no primeiro ano do mandato, tá? E pela representação dos trabalhadores no segundo ano do mandato. Então, o pessoal, o coordenador que foi indicado da gerência, ele vai coordenar a CIPA no primeiro ano, e no segundo ano, quem vai coordenar o coordenador dos trabalhadores, o que foi eleito, tá? O mandato da CIPA-TR é diferenciada da CIPA normal. A CIPA normal só é 1 ano, tá? Na CIPA-TR são 2 anos, tá, de mandato. 1 ano o pessoal da gerência vai coordenar e no segundo ano o pessoal do trabalhador vai coordenar a CIPA-TR. O mandato dos membros da CIPA-TR terá duração de 2 anos, permitida uma recondução, uma nova reeleição, tá? A organização da CIPA-TR, as datas de eleição e posse e o calendário das reuniões devem ser mantidas no estabelecimento à disposição da fiscalização do trabalho. A CIPA-TR não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Ou seja, a CIPA-TR só finaliza se a atividade do estabelecimento se encerrar, tá? Os casos em que ocorre redução do número de empregados por mudança na atividade econômica da empresa devem ser encaminhados à Delegacia Regional do Trabalho, que decidirá sobre a redução ou não da quantidade de membros da CIPA-TR. Então, para ele ter uma redução, até para uma pessoa dizer assim, olha, eu quero sair dessa empresa e quero ir para outra, até nisso ele vai ter que pedir, tá, uma autorização à Delegacia Regional do Trabalho. Nas unidades da Federação, com a Comissão Permanente Regional Rural, que é a CPRR, em funcionamento, esta será ouvida antes da decisão referida no subitem. Então, veja que para até uma pessoa sair da CIPA-TR, há eu posso dizer até uma burocracia, tá? Porque tem que ir à Delegacia Regional do Trabalho, tem que ir à Federação da Comissão Permanente Regional Rural, tá? Que é a CPRR, em funcionamento, que esta será ouvida antes da decisão referida no subitem 31.7.8.1. Antes de ir para a Delegacia Regional do Trabalho, vai ter que passar pela CPRR, tá? A CIPA-TR terá por atribuição acompanhar a implementação das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho, participar com o SESC quando houver das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos das alterações nos ambientes e processos de trabalho relacionados à segurança e saúde do trabalhador, inclusive quanto à introdução de novas tecnologias. Tá? Foi aquilo que a gente falou na questão do SESC. Interromper informando ao SESC quando houver ou ao empregador rural ou equiparado um funcionamento de máquinas ou setor onde considere de haver risco de grave iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores. Então, cabe à CIPA-TR juntamente com o SESC colaborar no desenvolvimento de implementação de ações da gestão de segurança e meio ambiente de trabalho, participar em conjunto com o SESC, quando houver, ou com o empregador, da análise de causas de doenças e acidentes do trabalho e propor medidas de solução dos problemas, requisitar a empresa da cópia do CAT, tá, emitidas da CAT, divulgar e zelar pela observância dessa norma. Então, não só cabe à SESC, mas também à CIPA-TR. Propor atividades que visem despertar os interesses dos trabalhadores pelo assunto de prevenção,
Propõe ao empregador a realização de cursos de treinamento para julgar necessário para os trabalhadores, visando melhoria das condições de segurança do trabalho. Isso daí vai mover o lado da motivação dos trabalhadores, quando a gente consegue, né, alguns cursos para capacitar o pessoal.